Graça e paz, irmãos. Laércio, vamos estar gravando aqui uma mensagem sobre o arrebatamento da igreja. No Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 1 para frente, quando Jesus fala assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e estava ali a mãe de Jesus. Então, a gente já, nos outros estudos anteriores, a gente já falou esses 3 dias, a simbologia na Bíblia, o que significa, porque nada na palavra do Senhor é por acaso. Então, os 3 dias da ressurreição de Jesus, simboliza o 3º milênio. E esses 3 dias aqui, ele falou, houve um casamento. 3 dias depois houve um casamento. Então, está falando que depois na hora que entrar o 3º milênio, vai haver um casamento. O casamento do noivo com a noiva, que é Jesus e a igreja. Então, e aqui também fala assim que estava ali a mãe de Jesus. Por que a mãe de Jesus tinha que estar ali? Por que ela não veio com os seus discípulos? Mas ela já estava lá. Então, porque a gente já falou em outro vídeo que a mãe de Jesus aqui, nessa passagem, ela vai simbolizar a nação de Israel. Aí, por que aqui? Porque quando Jesus ressuscitou e ele ascendeu o céu, 70 anos depois, Israel, a nação de Israel foi extinta. O templo foi jogado embaixo, foi extinta. Então, em 1948, nasceu a nação de Israel de novo. O profeta Isaías fala isso, que a nação, como pode a nação nascer em um dia? Mas Israel nasceu porque Deus quis assim. Então, aqui, como é profético, aquilo que Jesus fez lá tem uma simbologia para o futuro. Como a gente já sempre lê em Eclesiastes, no capítulo 1, no verso 9, sempre eu falo essa passagem, que é o que tem sido, Eclesiastes 1:9, o que tem sido, isso é o que há de ser. Então, aquilo que Jesus fez lá, tem uma simbologia profética, que lá aconteceu, lá no tempo dele. E é o que há de ser, porque é o que há de ser no futuro, no 3º milênio. 3 dias depois, 3 milênios, no 3º milênio. Então, isso se tornará a fazer, e isso vai fazer de novo. Por quê? A nação de Israel naquele tempo estava lá. A Maria, ali, a mãe de Jesus, simboliza a nação de Israel. Então, ela foi extinta no ano 70 depois de Cristo, mas em 1948 ela voltou a ser nação. Então ali ele fala assim, a mãe de Jesus estava ali. Por quê? Porque agora, na hora que entrar o 3º milênio, a nação de Israel vai estar lá. Ela nasceu no dia 14 de maio de 1948. Então, eu não sei se eu falei aqui antes, foi em 14 de maio de 1948, que nasceu a nação de Israel. Então ele fala, o que tem sido, isso é o que há de ser. Aquilo que foi lá já vai ser de novo, se tornará a fazer. Nada novo debaixo do sol. Então, alguma coisa que você possa dizer, ver, isto é novo, já existiu nos séculos que foram antes de nós, que foi no tempo de Jesus. Então, tudo tem um propósito na palavra de Deus. Aí quando Jesus ele chega lá, que estava lá a mãe dele, e a mãe dele estava lá e os seus discípulos, estava ali a mãe de Jesus, e no verso 2, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento, porque a igreja ela está sendo convidada para o casamento. Então nós precisamos dar ouvido a essa mensagem do arrebatamento. Porque alguns têm umas teorias, até acredito que seja, o Senhor permite isso. O que não pode a gente haver desavença, haver divisão. Se uma pessoa tem às vezes ela acerta em uma coisa e em outra ela não acerta. Mas no final de tudo as coisas elas vão se encaixar. E o amor ele sempre prevalece. Então se a gente tem amor um pelos outros, respeito um pelos outros, mesmo que a pessoa tenha uma teoria diferente, mas a gente tem amor pela vida dela, porque também são cristãos. E com certeza Jesus ele deu dom para que a igreja chegue ao aperfeiçoamento. Nós vamos ver isso aqui. Então, no verso 3 fala assim, e tendo acabado o vinho. Por que tinha também que acabar o vinho? E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Por que eles não têm mais vinho? Lá, a Bíblia fala que a lei e os profetas foi dado até João.
Aqui no capítulo 11 de Mateus, no verso 13, fala assim, ó: pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Viu aí? Todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí você pode dizer assim: ah, então hoje nós não temos profeta? Temos, hoje nós temos profeta, mas aí a gente vai lá em Hebreus, no Novo Testamento, né, a primeira aliança, no capítulo 1, no verso 1, que fala assim, ó: havendo Deus antigamente, né, na antiga aliança, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, viu aí? Lá na lei, pelos profetas, ó, nesses últimos dias, que dias? Os 2 milênios, de Jesus para cá, né? E também agora entrar o 3º milênio. Então, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e porque também fez o mundo. Então, hoje ainda existe profeta. Então, porque ele fala que a lei e os profetas foi profetizado até João, porque João foi o último profeta. Por isso que lá a nação de Israel, a mãe de Jesus falou: faltou vinho. Por quê? Porque não existe, depois só existe o Espírito Santo agora através do Filho. Então, quem não crê no Filho, né? Não estou dizendo que todos os judeus não crêem no Filho, é óbvio que na verdade Jesus veio para Israel, mas alguns creram nele. Os discípulos todos eram judeus, e outros lá, Maria Madalena, aquele povo tudo era judeu. Então alguns, uma minoria creu. É a mesma coisa agora no arrebatamento, a minoria também vai crer, mas não quer dizer que Israel, os remanescentes, eles vão crer agora. Então eles, durante esses anos, através de Cristo, quando um judeu chega até Cristo e crê em Cristo, que ele morreu e ressuscitou e está vivo, e que agora Deus fala pelo Filho, e que ele dá profetas através do Filho, para o Espírito Santo falar através do Filho. Então esse judeu chega a Deus. Então se qualquer um deles ou qualquer ser humano não crê em Jesus, então ele não tem o Espírito Santo. Então ele não tem como a profecia cumprir. Então em Efésios no capítulo 4, ainda no verso 8, fala assim: por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão também que desceu, né, as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu para cima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, e deu uns como apóstolos e outros como os profetas. Tá vendo aí a mão de Deus, né? Aqui, ó, deu uns para apóstolo, a esse dedo aqui, outros para profeta, esse dedo aqui, tá vendo? Então Deus hoje ainda tem profeta através do Filho, né? O Espírito Santo fala através do Filho. E outros para evangelista, esse dedo aqui é o maior da mão, ó, é o que toca primeiro. Quando esse dedo aqui vai tocar em uma pessoa aqui, ó, é o que toca, é o evangelista, é aquele que chega em qualquer lugar e fala: Jesus te ama. O camarada começa a tremer e começa a crer em Deus. Também é o mais perseguido. Paulo, depois de Jesus Cristo, foi o maior evangelista e também o maior mestre. E a Bíblia não relata aqui que Paulo ele foi profeta, mas a Bíblia relata que ele foi apóstolo, né? O que mais foi usado por Deus, né? Apóstolo, ele foi apóstolo, evangelista e mestre, que é esse dedinho aqui. Então aqui, ó, deu uns para apóstolos, né? Outros para profeta, outros para evangelista, outro para pastores, esse dedo sensível, e outro para mestre, que é esse dedinho. Paulo foi o maior mestre dos apóstolos. Então, ele ainda dá profeta até hoje, mas através do Filho. Entendeu? Os profetas é usado pelo Espírito Santo, mas através do Filho. Quando Jesus ressuscitou, ele levou o cativeiro lá para cima e deu dom aos homens. Quem deu o dom já foi Jesus, porque ele recebeu todo o poder, toda a autoridade foi dada a ele. Então ele ainda tem profeta hoje, mas não na lei, né? Através do Filho. Então aí aonde vemos no capítulo 2 de João, lá quando ele fala, né? E tendo a mãe fala, no verso 3, e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Então eles não têm mais vinho porque eles não creem no Filho. Então o Espírito Santo não tem como falar. Aí, por exemplo, e tendo acabado o vinho, né? A mãe, eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? Jesus não estava sendo mal educado com ela. Ele estava falando assim: o que tenho eu contigo? Tipo assim, o que tem Jesus com Israel se eles não crêem? Né? Se um individual crê, ele tem. Se a mãe dele aqui representando a nação de Israel. Então assim, ainda não é chegada a minha hora, porque a hora que vai ser chegada, que hora que é? Para eles receber o vinho. Aí a gente vai em Zacarias,
lá em Zacarias no capítulo 12, lá no verso 10, né? Que aí a gente vai ver, ó, os profetas aqui já foi profetizado da lei, lá na lei, mas aí naquele tempo Deus falava, até João Batista Deus falou através da lei, né, dos profetas. Em Zacarias no capítulo 12, no verso 10, mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito de graça. Viu aí? Tá vendo aí? Aí ele fala assim, ó, e de súplica, e olharão para aquele a quem traspassaram. Quem foi que eles traspassaram? Jesus Cristo. Então aqui ele está falando que no dia do arrebatamento Jesus vai vir, entendeu? E eles vão ver e vai olhar para aquele que quis traspassaram e vão receber o espírito da graça. E plantearão como quem planteia o seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora o primogênito. Então, aqui, quando eles recebem o Espírito da graça, aí eles estão recebendo o vinho. Eles estão recebendo, na hora do arrebatamento, eles vão receber o vinho. Isso também está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 7, que ele fala assim, que Jesus vem com poder nas nuvens, e todas as tribos da terra vão ver, inclusive aqueles que traspassaram. Então, ali está falando do arrebatamento. Então lá em João no capítulo 2, quando ele fala assim, quando ela fala assim, que disse a sua mãe, não é chegada ainda a minha hora. Por quê? Porque a hora é no terceiro dia, né? Então o terceiro dia, o terceiro milênio, o que ele estava apontando, no verso 6 fala assim, estava ali posta 6 talhas. Então essas 6 talhas, ela simboliza os 6 milênios, de Adão até aqui, porque na hora que completar 6.000 anos, por exemplo, deu meia-noite, lá em Mateus 25, nas 10 dias, fala meia-noite, houve um grito, ali aquela meia-noite é profética, ali a meia-noite ali completa 6.000 anos, né? Depois do pecado, porque nós já estamos em 2018, né? Então, por exemplo, de Adão até Cristo 4.000 anos, de Cristo até agora 2018, mas contando do pecado, então, e também tem os 7 anos da última semana de Daniel. Tudo isso tem um propósito. Então, quando ele fala as 6 talhas ali, simboliza os 6 milênios, porque se você for em Mateus no capítulo 17, lá no verso 1, fala assim, né? 6 dias depois, tomou Jesus com Pedro, Tiago e João, um destes conduziu a parte a um alto monte, e transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse, né, se estaremos aqui, o que queres? Farei 3 cabanas para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então ali Moisés representando os mortos, porque os mortos vão ressuscitar antes do arrebatamento, e Elias representando a igreja que está viva, porque Elias foi arrebatado vivo. Então tudo isso tem um propósito, os 6 dias, e é depois dos 6 dias. Aí você pode ir também em Mateus no capítulo 16, no verso 28, fala, em verdade vos digo, alguns que aqui está de modo nenhum provarão a morte, até que venha ouvir o Filho do Homem no seu reino. Então quer dizer, Jesus até hoje não veio, né? Todos morreram. De que ele estava falando? Ele estava falando ali da transfiguração, que foi ali representando o arrebatamento, foi depois dos 6 dias. E os 6 dias aí, depois dos 6 dias de Adão, né? Até agora os 6 dias, meia-noite vai dar os 6 dias. E da cruz até aqui, o terceiro dia, que é o terceiro milênio, né? De Adão até aqui, 6 dias, 6 milênios. De Cristo até aqui, 3 dias, 3 milênios. Vai entrar agora meia-noite. Então, quando ele fala, as 6 talhas ali representa... As 6 talhas representam os 6 milênios. Então disse sua mãe ao servente, fazeis tudo quanto ele vos disser. Ora, estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação do judeu, e cada uma cabia 2 ou 3 metretas, né? Ordenou-lhe Jesus encher de água essas talhas, encheram nas até em cima. Então as talhas ali foi enchida de água, porque a água simboliza a palavra, e a água também simboliza o Espírito Santo. Então ele lhe diz, tirai agora e levai ao mestre-sala. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde vinham, e sabia o servente que ele tinha tirado a água, chamou o mestre ao noivo. Então ali a água tornou em vinho, falando, porque os judeus no dia do arrebatamento, eles vão crer, os judeus que ainda não crê, eles vão crer no arrebatamento, e aí vão encher a talha, então vai ser completa, e ela vai tornar vinho, então eles vão receber o Espírito Santo. Zacarias 12:10. Amém? A todos a paz do Senhor, que o Senhor abençoe.